verifica-se que o Centro tem dado um relevante contributo para a discussão e reflexão mais informada das opções em políticas públicas. A cerimónia de hoje visa reconhecer e celebrar o papel decisivo que a professora Anália Torres teve na fundação, afirmação e consolidação do CIEG, bem como o seu contributo ímpar para o avanço dos estudos de género em Portugal. Este reconhecimento é um exercício da mais elementar justiça, pelo que é para mim uma honra poder participar nesta cerimónia de atribuição do título de Diretora Emérita do CIEG ao professor Anália Torres. Agora, falando um bocadinho do percurso da homenageada, a homenageada iniciou, estive a investigar no seu processo, a homenageada iniciou o seu percurso profissional como técnica auxiliar de primeira classe no departamento de Estatística da Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E aí permaneceu por alguns anos, não vou dizer quantos, que é para não poderem fazer contas. E só depois, alguns anos depois, é que inicia a sua carreira docente no ISCTE como assistente estagiária e depois fez todo o seu percurso no ISCTE. E em 2010, no final de 2010, inicia então a sua ligação ao ISCS através de uma transferência de inverno e em que ingressa então na instituição como professora catedrática na área de Sociologia, onde se manteve depois até à sua jubilação. Ao longo destas quase década e meia em que esteve connosco no ISCS, a professora Anália Torres foi um exemplo de força de vontade, tenacidade e capacidade de concretização. Como coordenadora da área de Sociologia, revitalizou esta área no ISCS, com a diversificação da oferta ao nível de mestrado e com a criação de um doutoramento em consórcio com outras escolas da Universidade de Lisboa e também escolas de 3 outras universidades portuguesas. Teve ainda a visão de apostar na área dos estudos de género, primeiro com a criação em 2012 do CIEG, que rapidamente se afirmou no panorama nacional e internacional, e subsequentemente com a criação de um inovador doutoramento em estudos de género, simbiótico com o CIEG, e também com uma bem-sucedida estratégia de consórcio que tem permitido também a este doutoramento uma afirmação a nível nacional e internacional. Em síntese, e evidenciando apenas os aspectos mais relevantes, é alguém que deixa um legado na instituição e que impulsionou a sociologia nesta casa centenária. Por tudo isto, e em nome do ISCS, o meu muito obrigado. Estou certo que poderemos sempre contar consigo, assim como poderá sempre contar com o ISCS. Muito obrigado. Boa tarde. O meu papel aqui é, de certa maneira, seguir os cumprimentos do seu presidente e, portanto, está tudo cumprimentado. E fazer só uma pequena anotação, dando um beijinho especial à Anália, porque é merecido este reconhecimento. E só fazer um breve apontamento, porque o CIEG nasceu durante a minha presidência, fevereiro de 2012. Eu também éramos os dois novatos na instituição, eu novato na presidência e ela novata porque tinha vindo há pouco tempo também o ISCTE. E as notas são as seguintes: o projeto teve uma gestação muito fácil porque a Anália tem um condão de ser persistente que até... é? E eu às vezes até dizia à Teresa, diz lá a Anália que eu agora não posso, mas pronto. Portanto, o nascimento do projeto do CIEG deve-se efetivamente à Anália. Quando ela falou comigo a primeira vez, eu disse, mas eu também sei umas coisas disso, porque tinha feito um estudo para a Comissão para a Igualdade de Género com a professora Pequito sobre a participação das mulheres na vida política. E a Anália, inclusive, já sabia disso e, portanto, tirou-me logo os argumentos todos. E por isso me convidou também para sócio fundador, porque eu sou sócio fundador, mas há um aspecto, digamos, do histórico que hoje também é relevante para a distinção que a Anália hoje aqui recebe,
que tem a ver muito com a persistência de a Anália insistir em que era muito importante apostar-se num centro. A dúvida era porque eram nichos, não é? Mas ela prometeu que ia fazer todo o esforço para alavancar o centro com massa crítica de qualidade e, sobretudo, foi uma coisa que acho que foi conseguida e que é merecida também aqui referir, que o CIEG iria ter uma componente de impacto social. Uma coisa que para o nosso Instituto era também determinante, porque uma das, digamos, um dos critérios que também se impunha não só para a reputação de investigação das instituições, mas também para avaliar a capacidade de se vingarem na área da investigação, era o impacto social. E o CIEG, pela forma como o projeto foi apresentado, tinha não só a vontade férrea da Anália e de um grupo que iniciou, portanto, ela com certeza quando falará também reconhecerá esse coletivo, e portanto é daqueles projetos que a gente não pode dizer que não, e portanto esta primeira anotação tem muito a ver com uma escola que não estava habituada e que dificilmente nasceria por vontade própria, portanto este projeto nasceu por impulso. Eu, na altura, posso dizer isso, era mais externo do que interno, até porque a Anália, com um ano diz que praticamente, um ano e pouco diz que ainda estava a conhecer a instituição, que era muito diferente dela de onde vinha, não é? É uma escola muito diferente em tudo, e que também não é que corresse nenhum risco no sentido de apresentar o projeto, mas havia também, institucionalmente, digamos, não direi alguma dúvida, mas incertezas. Mas este ponto de Anália, o chegar aqui hoje, e o projeto ser hoje, o CIEG ser hoje o que é, tem muito a ver com esta gênese que foi muito particularmente decorrente de uma pessoa que não desistiu até que não teve o sim do presidente. Foi. Isso é verdade. E que não foi também muito rápido, também não vais dizer que eu andei não, até foi rápido. Mas esta segunda vertente, não, ela era chata nisso. E tanto que foi preciso logo, não, foi um trabalho coletivo de arranjar também equipamentos, instalações e por aí fora. Mas as pessoas chatas são sempre vencedoras, não é? O outro ponto, que é uma anotação também, que acho que enriquece o facto de hoje ele ser reconhecido esta distinção, é que nem sempre concordamos, pronto, você sabe, discordamos muitas vezes, o que eu acho que a discordância é muito melhor da concordância do que a concordância. E então na academia haja discordância, o dia que concordarmos todos ficamos amorfos e então não fazemos nada. E há este segundo ponto, que as minhas notas são mais pessoais, não é? A parte política faz o presidente e depois a Lígia fazem a outra parte mais institucional. Tem muito a ver com nem sempre concordarmos durante este percurso com o desenho estratégico do CIEG, mas com uma vantagem da minha parte e da parte da Anália, isso nunca foi motivo para impedir o progresso e inclusivamente o lançamento do projeto do Open Source, o doutoramento. Esta diversidade, digamos, de posições, acho que ajudou a enriquecer o projeto e que o resultado era também o contributo de algumas preocupações de quem dirigia e de outras preocupações de quem tinha o projeto. Portanto, da minha parte, agora aqui como Presidente do Conselho Científico, na verdade não estou cá como Presidente do Conselho Científico, portanto aí no currículo está mal, é como um membro fundador do CIEC que acompanhou este projeto e que com estes dois apontamentos quer relevar o quê? Isto só se vence se tivermos pessoas que acarinhem os desafios a que se propõem. Porque é muito fácil propô-los e depois... E a Anália tem esta grande capacidade de nunca ter desistido e sempre a ter acompanhado o projeto. Portanto, o projeto é uma criatura certamente de muitas pessoas, mas muito aprofilhada para a Anália e que a escola também reconheceu. Muito obrigado, Anália, e vamos à luta porque ainda há muito para dar.
Cabe-me agora a mim dar aqui umas breves palavras, mas começo também por cumprimentar a Sra. Presidente da SIG, agradecendo muito a sua presença. Pela primeira vez aqui em pleno connosco com o CIEG, numa colaboração que vem de trás e que continuará certamente de uma forma muito marcada. Cumprimentar, obviamente, também o Sr. Presidente do ISC, que já tinha cumprimentado, o Sr. Presidente do Conselho Científico, a professora Lígia Amâncio, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e, obviamente, cumprimentar a nossa homenageada, que será sempre a nossa diretora do CIEG, professora Anália Torres. Bom, basicamente, as minhas palavras são palavras de agradecimento. Agradecer, e acho que posso agradecê-lo não só em meu nome pessoal, mas em nome da direção do CIEG e de todas as pessoas investigadoras integradas e colaboradoras, as nossas bolseiras, as nossas doutorandas, as pessoas que fazem mestrado, por tudo isto são produtos que derivam também da ação, desta vontade da professora Anália. Portanto, agradecer pela visão que teve, pela criação e pela ambição da criação de um centro com esta especificidade em Portugal, em 2012, e de o ter projetado a nível internacional, reforçando também, e sei que nos estão a ver aqui online, a expansão nacional com a própria criação do Polo da Maia, de uma forma mais recente, e todas as outras pessoas que são investigadoras connosco por todo o país. Agradecer, em segundo lugar, por toda a capacidade científica de construção de conhecimento. Esta é uma questão que nós muito debatemos nas nossas reuniões e que sempre falámos, a questão de isto é um campo de conhecimento científico e é isso que queremos continuar a afirmar nestes tempos que são tempos difíceis e conturbados do ponto de vista político, do ponto de vista social e também, e como nós sabemos, do ponto de vista económico-financeiro também. Portanto, esta capacidade científica de construção de conhecimento, esta afirmação da área, também a devemos, obviamente, à professora Anália. Depois também, numa nota talvez um pouco mais intimista, pela excelente capacidade de construção de equipas e pela generosidade da partilha do conhecimento, que tanto nos enriqueceu, e falo por mim, e acho que falo por todas, e por todas as pessoas aqui presentes, e que tanto nos ensinou. Porque este título de diretora emérita do CIEG é apenas um singelo reconhecimento de todo este contributo fundamental para o ensino e investigação na área dos estudos de género, feministas e sobre as mulheres. Continuamos a contar com toda a sua energia, com toda a sua vontade, se continuar a ser chata, nós também queremos, e vontade de avançar o conhecimento científico em estudos de género, numa época, como disse, tão difícil para o nosso avanço. No entanto, prometemos continuar essa ambição, essa vontade de fazer mais e melhor pelo centro e por todas as pessoas que investigam esta área em Portugal e não só. E, portanto, continuar um pouco este projeto que envolve também combater o desconhecimento e a desinformação nestas áreas, como sabemos é um dos grandes desafios, e assim continuar com este projeto que de facto tem esta visão de impacto social, que é um processo e que contribui para um processo de construção de sociedades que queremos que sejam mais informadas, mais justas e que por isso têm de ser mais igualitárias. Portanto, muito obrigada por tudo e eu passo a palavra à professora Lígia Amâncio, quem agradeço imenso também e que fará agora aqui uma apresentação mais formal. Obrigada. Senhora Presidente da SIG, Senhor Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Senhor Presidente do Conselho Científico do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, eu começo, obviamente, por agradecer o convite que me foi dirigido pela diretora do CIEG para fazer a apresentação da professora Anália Torres nesta cerimónia de atribuição do título de emérita e que muito me honrou. Na verdade, este agradecimento não é meramente protocolar, pois é com particular satisfação que me cabe destacar, através desta apresentação, assim tentarei, pelo menos, o que considero serem acrescidas razões para a atribuição do título de emérita. A partir de agora, deixarei cair os títulos, porque volto para trás, recuo alguns anos, não é? Dos muitos anos de carreira que partilhamos no ISCTE, eu e a Anália e outras pessoas que estão aqui presentes, destaque desde logo os primeiros anos do Centro de Investigação
e Estudos de Sociologia, uma cooperativa criada pelos próprios docentes em 1985, ano em que a Anália conclui a sua licenciatura em Sociologia com 17 valores. No quadro da grande fragilidade institucional que caracterizava o ISCTE na altura, o CIES destinava-se a proporcionar condições de apoio e financiamento à investigação, permitindo aos docentes que o criaram e aos que se foram juntando depois ao projeto, alargar o conhecimento sobre a sociedade portuguesa através de investigação científica rigorosa e exigente, produzindo conhecimento que pudesse contribuir para a construção da democracia portuguesa. A identificação da Anália com este projeto revela-se desde o início na sua participação na direção do CIES. Enquanto membro do Núcleo de Sociologia da Família do CIES, que fundou com outras colegas, algumas aqui presentes, esta cultura académica de rigor e intervenção vai orientar a primeira fase da carreira científica da Anália, que se caracteriza por um grande esforço em devolver à sociedade o conhecimento que vai construindo sobre ela em torno da questão da conjugalidade. Entre 1996 e 2004, publica 4 livros como primeira autora, de análise sociológica sobre o divórcio, sobre o casamento e a questão feminina e sobre a relação família e trabalho. Isto sem referir as numerosas publicações sobre outros temas pertinentes, nomeadamente na área dos métodos, para o ensino e a investigação, que são feitas em colaboração com outros colegas. Pretendo com isto sublinhar que, por altura da defesa da sua tese de doutoramento em 2001, a Anália já se tinha consagrado como socióloga da família, especialista da conjugalidade e usufruía de uma ampla reputação no meio académico e fora dele. É, aliás, eleita presidente da Associação Portuguesa de Sociologia no ano imediatamente a seguir à defesa da tese. Para o alargamento da sua reputação, contribuíram ainda os cursos pós-graduados que criou, nomeadamente as várias edições do mestrado em Família e Sociedade, e onde reuniu a colaboração de juristas, magistrados, psicólogos, psicoterapeutas, colaboração que se estendeu à elaboração da nova lei do divórcio, anos mais tarde, e em que a Anália é autora da exposição de motivos, fundamentando em termos sociológicos a importância daquela lei. Num segundo momento, destacaria os vários anos de participação na equipa internacional do European Social Survey, a partir de 2002, com a organização de vários rounds em Portugal, e que deu origem a alguns números especiais, a pelo menos 3, da revista Portuguese Journal of Social Science, em colaboração com outros colegas nacionais e internacionais, entre outras publicações internacionais, que o trabalho em redes deste tipo sempre facilita e promove. Assim vai construindo, ao lado das múltiplas atividades de orientação, investigação e ensino a nível nacional, uma reputação internacional que será consagrada com a eleição para presidente da European Sociological Association em 2009, para um mandato de 2 anos, depois de já ter exercido 2 anos como vice-presidente. Para a criação do CIEG em 2012, a Anália vai trazer as qualidades pessoais que a caracterizam, algumas já foram aqui referidas, a capacidade de liderança, o espírito enérgico e positivo de criação e construção, aliadas às qualidades de mérito construído que procurei destacar até aqui. Uma carreira científica sólida. O contributo da investigação científica para o desenvolvimento de políticas públicas. A capacidade de criação de equipas e cursos inovadores e a reputação nacional e internacional da sua inserção na comunidade científica e académica. No seu conjunto, estes atributos que se destacam no currículo da Anália representam um enorme benefício para a inserção do próprio centro numa área de investigação nova e irão contribuir, a meu ver, para a sua rápida institucionalização.
Os investigadores e as investigadoras do CIEG irão tornar-se interlocutores privilegiados dos organismos governamentais responsáveis pelas políticas de igualdade de género, mas também das organizações não governamentais que prosseguem o seu aprofundamento na sociedade civil, ao mesmo tempo que desenvolvem investigação científica de excelência. A difusão da investigação, através de atividades mais ou menos informais de debate, sempre competentemente difundidas antecipadamente, e a organização de grandes congressos, por outro lado, contribuem para uma imagem que consolida a reputação nacional e internacional do Centro. Finalmente, e digo finalmente apenas por respeito à ordem cronológica que procurei imprimir à minha apresentação, a criação do doutoramento em estudos de género em colaboração com a Universidade Nova vem consagrar o domínio científico do Centro e projetá-lo para o futuro da sociedade portuguesa. Para além da produtividade científica medida por indicadores científicos quantitativos refletida no currículo científico da Anália, que terá sido abordada noutros contextos académicos, julgo que o título de emérito serve, neste caso, para destacar o reconhecimento da capacidade de consagração de um domínio científico do qual a sociedade portuguesa esteve impedida de aceder durante demasiado tempo, aliás, ao qual a sociedade portuguesa esteve impedida de aceder durante demasiado tempo, e a criação de condições institucionais para a sua expansão e reprodução. Esta seria, assim, para usar as palavras do José Gil, que eu acho que se aplicam aqui muito bem, no Portugal, o medo de existir, a inscrição que a Anália nos deixa, uma portuguesa sem medo de existir, na comunidade académica portuguesa. Muito obrigada. Obrigada. Eu chamaria agora a professora Anália Torres. É literalmente a responsável por estarmos todos aqui hoje. Portanto, atribuir aqui simbolicamente o título de doutora emérita. Estava aqui, de facto, a pensar que esta foi uma grande operação que aqui montaram. Não estava nada à espera. Muito obrigada, estou muito sensibilizada. E é claro que, evidentemente, quer dizer, antes de começar a pôr aí umas coisinhas que eu tenho só para um pretexto, quero, obviamente, agradecer mesmo do fundo do coração a iniciativa. Eu pensava, pronto, fiquei emérita e pronto, cada um vai para a sua vida, não precisamos mais nada, porque faz sentido, também acho que faz sentido, mas de facto tenho que agradecer, de facto, ao Presidente do ISCSP, ao Presidente do Conselho Científico, à Maria João Cunha, à Lígia, à minha querida Lígia. Se calhar nós começamos a pensar porque é que estamos todos nos sítios, não é? Eu estou aqui também por tua causa, não é? Como tu sabes, foi o nosso encontro no ISCTE, e a área de que a Lígia é uma referência no país e internacionalmente. Foi a Lígia, o contacto com a Lígia, que me despertou para certos autores e que me despertou para... Há aqui uma senioridade da Lígia que foi muito importante também para mim, e também com todo o companheirismo no âmbito do CIES, de que ela foi, aliás, também presidente. Portanto, há aqui estes agradecimentos todos às pessoas que vieram aqui prestar as suas declarações, mas, basicamente, de facto, como já foi dito, há aqui sempre, é preciso ter ideias, mas é preciso ter oportunidades para que as ideias sejam postas em prática. E o que aconteceu aqui foi um encontro feliz entre eu que vinha de facto com vontade de fazer coisas e de mudar, etc., e as oportunidades que me deram para fazer isso. Porque a gente bem pode batalhar, como já foi pelo Manuel Meirinho, na verdade, quer dizer, eu fui, todas as coisas que eu fui propondo quando fui, não foi todas, claro que nunca foram todas,
mas tinha mais. Mas muitas das coisas que eu propus, quer ao nível da sociologia, e portanto, quer ao nível em que o professor Manuel Lourinho na altura era presidente, e portanto quer ao nível, e que por exemplo passava no Conselho Científico, quer ao nível do CIEG, foram de facto acolhidas positivamente. Se não tivesse sido assim, não. E também o facto de ter encontrado aqui um momento também feliz de encontro, não é? Lá está, ideias tudo bem, mas para pessoas para as pôr em prática é preciso também. E de facto aqui houve um encontro muito feliz entre, digamos, as pessoas que aqui estavam também cheias de vontade de trabalhar e que eu também ainda pus mais que vontade de trabalhar para formarmos aqui e portanto, e não posso deixar de dizer que um dos fundadores já foi falado, que foi para o professor Manuel Meirinho, por causa daquele trabalho que de facto tinha feito, mas claro, a Paula Campos Pinto, a Maria João Cunha, a Fátima Assunção, a Dália, o Bernardo, a Diana Maciel e a Maria do Mar Pereira são os fundadores, não é, deste empreendimento que é o CIEG. Faço notar também que o CIEG teve muito boas colaborações. Faço notar uma coisa só rápida para dizer. 2012 era um ano péssimo. Péssimo. Foi o ano da Troika, foi todo o ano, todos aqueles anos até. Portanto, eu nem sei muito bem como é que nós conseguimos, na verdade, mas pronto, mas conseguimos com muito empenho e com muita vontade de. Acho que estávamos, de facto, todos numa fase positiva de tentativa de vencer as dificuldades. Depois, evidentemente, nada também quando aqui cheguei, não só recebi positivamente o acolhimento das ideias, como também encontrei pessoas nos serviços, pessoas ao nível, por exemplo, do encontro que existiu também com as pessoas com quem começámos a trabalhar, ao nível do apoio administrativo do centro. É Clara Oliveira, onde é que ela está? Já foi, já esteve aqui. A Clara Oliveira, a Patrícia São João, a Andréa Carvalho, tudo pessoas que nos fomos roubadas, foram promovidas de tal maneira não boas que de facto as pessoas quiseram que elas fossem para outras funções. E pronto, de facto, depois também tenho evidentemente a agradecer a todo, para além destes apoios todos, todas as pessoas que, entretanto, integraram o centro e conseguiram colaborar para tudo aquilo que nós, entretanto, fizemos, os congressos, a agenda de debate, um conjunto de iniciativas que foram sendo feitas e que deram a tal visibilidade nacional e internacional ao centro. Eu ia, e portanto, peço desculpa, não agradeci à professora, à doutora Karina Quaresma, porque é presidente do SIC, é a primeira vez que nos estamos a conhecer pessoalmente, mas espero que o CIEG, mesmo sendo eu já emérita, que vá continuando a colaborar connosco. Bom, eu vou fazer uma coisa muito... Posso? Sim, pois, ok. Eu vou falar da constituição do campo de estudos de género, como se constitui este campo, não é? Quais são as componentes que eu acho que são 4 fundamentais para a constituição do campo científico dos estudos de género. Por um lado, há a questão da identificação das questões da desigualdade no plano da cidadania, não é? Há uma identificação, uma luta por direitos iguais entre mulheres e homens, mas também por direitos sexuais e reprodutivos e direitos LGBTQI+. E há a inscrição desses direitos em legislação internacional e nacional. Esta é uma das primeiras componentes da constituição deste campo. Depois há as reflexões e as teorias, no fundo, que procuram explicar porque é que há desigualdade. Não é? E esses estudos, que foram formulação de conceitos, como o conceito de género, propostas teóricas de várias correntes feministas, estudos sobre sexualidade, sobre masculinidade, estudos pós-coloniais, para explicar as desigualdades. Portanto, estas são as 2 primeiras componentes deste campo de estudos. O terceiro é porque estes temas dizem respeito a todas as áreas da vida humana, mulheres, homens, sexualidade, reprodução, trabalho, família, cultura. Estas propostas acabam por penetrar, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, todas as áreas científicas. Então temos que a história, a biologia, a medicina, as ciências da saúde, a engenharia, a economia, a arquitetura, o direito, a sociologia, a geografia, a psicologia, a comunicação, a humanidades, a arte e cultura, ciências musicais, ciência política, em todas estas áreas nós podemos encontrar, e mais algumas que ainda não estão aqui,
encontramos que a perspectiva de género vai entrar e vai produzir novos conhecimentos. Finalmente, todo este campo acaba, em quarto lugar, as diferentes áreas científicas desenvolvem um campo de pesquisas e de estudos empíricos e de estudos com muito fundamentados, com base em muita investigação e com dados que identificaram e demonstraram estas desigualdades. Portanto, no fundo, o que temos aqui é uma panóplia enorme de conhecimento já produzido neste campo que mobiliza ainda mais conhecimento. Portanto, os estudos de género feministas e sobre as mulheres, portanto, são um campo de conhecimento transdisciplinar, interdisciplinar e intradisciplinar. A partir do CIEG e com colegas da Universidade Nova de Lisboa, que está aqui de exemplo o Manel Lisboa, e de outras faculdades, criámos em 2018 o doutoramento em estudos de género, como alguém disse muito bem, disse a Lígia muito bem, no fundo permitiu dar ainda mais visibilidade a este campo, mostrando a riqueza do encontro das várias áreas e disciplinas científicas, como fica bem demonstrado nos temas e abordagens das 5 pessoas já doutoradas e que, justamente como disse a Lígia, promove o futuro da produção de conhecimento. Portanto, essa questão é muito importante, portanto, há uma sustentabilidade que vamos ter a partir daqui e coisas incríveis que nós já vimos através do cruzamento de olhares inesperados, como, por exemplo, entre as ciências musicais e a semiologia, como ficou claro no doutoramento da Gabriela Canavilhas, enfim, coisas completamente inesperadas que nós que só acontecem por causa do cruzamento de facto dos olhares. Bom, portanto, a identificação da desigualdade no plano da cidadania e luta por direitos. Há uma primeira vaga, não é? Usando aqui esta, de reivindicações e publicações. Mesmo no século XVIII nós tínhamos que ir à Revolução Francesa, não é? Logo à liberdade, igualdade, fraternidade, em que a questão se colocou, liberdade e igualdade sim, mas as mulheres não eram cidadãs, não é? Não eram, portanto, aí começou o problema, não é? Do questionamento de porque é que as mulheres não são cidadãs, não é? E há vários textos sobre isto, da Mary Wollstonecraft, há do Joan Stuart Mill, aliás, um homem que faz um livro muito importante que se chama The Subjection of Women, e há o Lampe de Gouges, que já vamos falar de seguir. E, portanto, do século XIX ao início do século XX, temos também as atividades das sufragistas, direito ao voto. Não é verdade que fosse só, embora do ponto de vista da visibilidade e da voz, tinham muito mais voz, evidentemente, as pessoas com a educação, portanto, as mulheres da burguesia, as mulheres da classe média. A verdade é que a questão do direito ao voto, quando começamos a estudar, também se percebe que houve muitas operárias que estiveram envolvidas nestes movimentos. Portanto, todos estes movimentos sempre os movimentos existiam, mas depois também há sempre ampla reflexão crítica sobre os movimentos. E há debate com diferentes correntes religiosas, porque muitas vezes há pessoas que tendem a identificar o capitalismo como primeira questão que tem a ver com a divisão da propriedade, etc. Mas, de facto, se nós olharmos para todas as religiões, e pensamos evidentemente nas religiões do livro único, todas elas definem um lugar para as mulheres que é um lugar subalterno. E, portanto, e também na medicina temos um discurso relativamente às questões das mulheres, que é um discurso que, entretanto, tem vindo a ser alterado, obviamente, mas que naquela altura, no fundo, acabava por funcionar como justificativo de um lugar subalterno. Temos aqui o Lampe de Gouges, que escreveu uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, não é? E que foi guilhotinada. Portanto, estas questões dos direitos das mulheres não eram provavelmente uma brincadeira de meninos, não é? Nem de meninas. Isto era duro, foi duro. Deu mau resultado, no caso do Lampe de Gouges. Depois também temos já no princípio do século XX, temos os movimentos de luta pelos direitos, não é? Temos ali a nossa Carolina Beatriz Ângelo, que quis o voto, que se envolveu na luta pela República, mas a quem de facto não foi concedido, os republicanos não concederam o voto. Temos a Maria Veleda, temos a Ana Castro Osório e temos mulheres inglesas na rua a lutar pelo direito ao voto. Foi uma das expressões desta fase já do século XX que foi importante. Mas depois também vão ver que há resistência em tudo o que foi luta pelos direitos e pela igualdade. Houve sempre resistência. Portanto, ali o que é? É um grupo de homens diante da sede nacional que se opunha ao sufrágio das mulheres. Não, lá está uma mulher. Nos Estados Unidos, isto foi entre 1910 e 1900. Isto é para chamar a atenção. Tudo aquilo que parece hoje adquirido e que parece hoje teve sempre resistência. Sempre resistência. E, portanto, lá foi conseguindo-se fazer um percurso, não é? E hoje chama a atenção porque hoje está
também há muita resistência em relação às coisas e continua sempre. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial temos regressões e atos e movimentos iniciais e períodos posteriores, populismo, nazismo, o Holocausto, foi um período mau, e a própria Segunda Guerra Mundial, mas depois temos um período entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 70 e nomeadamente 72, que são os chamados anos os 30 gloriosos, que é até à primeira crise do petróleo, em que, de facto, se inventa o tal modelo de que são os homens que devem... é um modelo que é inventado, não é um modelo que é inventado nesta altura, até porque é preciso que as mulheres que estavam a trabalhar e que estavam a substituir os homens durante a Segunda Guerra Mundial, era preciso voltassem para casa porque havia pouco trabalho, e, portanto, era preciso dar o trabalho aos homens. E, portanto, este modelo é inventado nesta altura, chama a atenção para que, vamos ver depois o que é que acontece em Portugal também nesta altura. Mas em 49 sai em França o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. É muito importante que ele saia em 49 e só vai ser, digamos, a mais tarde utilizado, digamos assim. A segunda vaga, portanto, retoma-se o primeiro grande texto feminista do século XX, é aquele velho texto que vem aqui um bocadinho a seguir, já vou falar, mas também constituem-se organizações de mulheres, há um movimento intenso de contestação à guerra do Vietnã na altura, e há os Women's Studies, os chamados estudos sobre as mulheres, espalham-se por toda a Europa, a América Latina, de forma global no mundo, não é? Nos anos 70. E, sobretudo, a partir dos anos também 70 a 75, as causas da igualdade são abraçadas a nível mundial por grandes organizações e eventos mundiais. Portanto, e aqui vamos ver a seguir com efeitos importantes de pressão para as políticas nacionais. Portanto, há um conjunto de... por exemplo, vemos aqui esta manifestação em cima. O direito ao voto nos Estados Unidos foi permitido às mulheres em 1920. Em 1970 faz uma manifestação, aliás, é uma greve, em 1970, justamente a celebrar os 50 anos, para falar dos 50 anos do voto, não é? E depois temos também ali uma manifestação pelos direitos gay, porque houve um ataque em Stonewall em 1969. Mas depois do lado direito o que é que nós temos? Temos também uma manifestação antifeminista em 77, contra os direitos das mulheres, contra a entrada da ERA, que era o Equal Amendments Right na Constituição Americana. Aliás, nunca foi essa emenda nunca entrou. E uma das razões para não ter entrado foi este movimento forte contra o antifeminista. E também para a rua, não eram só, era só fazer pressão. Portanto, esta Felicity iam muito à televisão, faziam muitas... Bom... falando então nas tais conferências, então nos anos 70, em 75 há a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres, na Cidade do México, e que aprova um plano de ação. Isto é muito importante porque depois passa a haver, vão haver outras reuniões, até no âmbito das questões da desenvolvimento da população, e chega-se a esta quarta Conferência Mundial, 20 anos depois, em 1995, em que se faz uma declaração que é muito importante, porque diz: nós, enquanto governos, adotamos e comprometemos a implementar a presente plataforma de ação, assegurando que a perspectiva de género seja integrada e refletida em todas as nossas políticas e programas. E é por isso que depois de 95 nós temos as SIGs, as CITES em Portugal e noutros países a integrarem esta perspectiva de género. Portanto, mas como sempre também há resistências, não é? Houve muitas resistências, mas foram muitos países aprovaram esta plataforma, aprovaram esta declaração e, portanto, acabam por haver o compromisso depois de aplicar isto aos seus próprios países. Estas declarações são renovadas e depois ainda temos mais recentemente a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como sabem, que é o ODS 5, que é a igualdade de género. Em Portugal, vamos voltar atrás só um bocadinho para ver o que é que se passava. Bom, em 1910 temos movimentos de mulheres que apoiam a República e reclamam o direito ao voto, não é? E há mudanças legislativas muito importantes e favoráveis às mulheres, mas não o voto. Direito ao divórcio, por exemplo, por mútuo consentimento, nós somos um dos primeiros países da Europa a introduzir o divórcio por mútuo consentimento. E depois, entre 26 e 74, temos a regressão no plano dos direitos, temos a ditadura, temos as guerras coloniais e as lutas de libertação. A única coisa que nós temos antes de 25 de Abril que tem alguma coisa a ver com alguma coisa são as Três Marias, as novas cartas portuguesas, mas porque só há voto universal para as mulheres em 74. Sim, pois é, aquele primeiro voto que ela... Por causa da guerra colonial, e eu gosto de falar sempre nisto, as pessoas já me conhecem, já estão fartas de falar nisto, falo sempre nisto. Por causa da guerra colonial, foram 13 anos, entre 61 e 74, entre outros fatores,
não tivemos os chamados 30 gloriosos. E isto é uma das coisas que tem efeitos brutais hoje. Tem efeitos brutais logo depois do 25 de Abril, porque nós estamos em 1974 com uma economia de guerra, quando muitas vezes os economistas gostam de dizer, não é? Que não, mas nós temos um PIB, o nosso PIB houve alturas antes de 25 de Abril que o PIB estava... Pois claro, a economia de guerra sempre faz crescer os PIBs, como sabem, não é? O que é fábricas para fazer? Canhões, balas, espingardas para matar. E, portanto, o que aconteceu durante 13 anos, enquanto os outros países estavam nos 30 gloriosos e a fazer crescer os seus estados sociais, nós chegamos ao 25 de Abril com déficits muito grandes, obviamente, não é? E, quer dizer, um país absolutamente esgotado com o esforço de guerra, não é? E para além do que significou o esforço de guerra em termos de mortes, em termos... Portanto, quando se fala de Portugal e se compara Portugal com os outros países à data de 74, é por isso que nós não tínhamos... A França, a Alemanha construíram os seus estados sociais nesta altura. E o Reino Unido, por exemplo, o Serviço de Saúde, etc., já tinha começado logo no pós-Segunda Guerra Mundial. E nós estivemos aqui este tempo todo a matar pessoas e a perder força. Portanto, isto normalmente nunca se fala nisto como uma causa do atraso de Portugal. Causa de atraso de Portugal, guerra colonial. 13 anos, em que os jovens eram obrigados a ir à guerra e não podiam fugir, a não ser que saíssem para o estrangeiro, razão pela qual também não podiam voltar, não é? Bom, agora vamos à Constituição da República Portuguesa de 74, portanto a coisa já aliviámos aqui um bocadinho, e então o que é que temos? Eu gosto muito deste artigo 9 da Constituição da República Portuguesa. Tarefa fundamental do Estado. Portanto, garantir a independência, etc. A linha H, promover a igualdade entre homens e mulheres. É uma tarefa fundamental do Estado português. E se nós dizemos que é promover a igualdade, o que é que isso significa? Significa que não existe igualdade, certo? Se é preciso promovê-la é porque ela não existe. Portanto, isto é uma tarefa fundamental do Estado português. Isto é que justifica que haja SIGs, CIDs, instituições para promover a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, esta é uma tarefa fundamental do Estado português, de acordo com a nossa Constituição. Eu acho que as pessoas às vezes não sabem disto. Ninguém é uma tarefa fundamental do Estado. Bom, depois, o princípio de igualdade, também numa revisão de 2005, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e depois não podem ser privados não podem ser discriminados em função da ascendência, sexo, raça, língua, território, religião, convicções políticas, etc. E esta crescente orientação sexual que foi mais recente, em 2005. Depois, quais foram os contributos, as questões, em segundo lugar, não é, de porque é que há desigualdade? Estudos, formulação de conceitos, como o conceito de género, propostas teóricas de várias correntes feministas, estudos sobre a sexualidade, sobre as masculinidades e estudos pós-coloniais. Bom, temos várias autoras aqui, não é? Temos a Nancy Fraser, temos a Butler, temos a Marta, muitas vezes com polémicas entre elas, não é? Temos a Simone, que é de facto a inovadora, digamos, a precursora, e depois temos justamente na Simone esta coisa do não se nasce mulher, torna-se mulher, que é absolutamente fundamental, mas isto é feito num livro muito extenso, com 2 partes, em que se vai à história e vai depois também ao tempo individual das próprias mulheres, mostrando como é que a pessoa se vai construindo enquanto mulher ao longo do tempo. Portanto, é a ideia de uma construção normativa e cultural a partir do sexo biológico, não é? O conceito de género já tinha aparecido com o Stoller e também com o Mulroney, portanto, ou seja, começa-se a dizer, mas sexo é uma coisa e género é outra. Depois, com a Ana Oakley, isto fica claro que o sexo é um dado biológico, uma constante, mas o género é uma constante social, não é? Acentua a separação entre sexo e género e mostra como os papéis de género são construídos e como podem, por isso, ser variáveis. Esta é uma questão fundamental, não é? São variáveis, são suscetíveis de mudança. O que se define como norma adequada para um género ou para o outro vai mudando. E numa terceira fase, vários autores começam também a chamar a atenção para o próprio facto do sexo biológico ser menos constante e poder apresentar-se de formas mais contínua do que binária, não é? Há toda uma discussão introduzida pela Fausto Sterling, há a ideia de que o sexo genético pode ser diferente do sexo hormonal e anatómico, há a realidade que se constata que uma criança pode ser, por exemplo, geneticamente feminina, mas ter genitais masculinos, em suma. Os genitais podem, à nascença, apresentar características ambíguas, como as somas pelo não surgem apenas na vertente simples do XX e XY, existindo pessoas com XX. Portanto, é mais complexo, não é? Toda esta realidade é mais complexa.
e, portanto, é preciso ter isto em consideração. Portanto, o género não é uma propriedade dos indivíduos, mas algo que nos é feito, atribuído desde a nascença e que nós vamos construindo e negociando ao longo da vida nas diferentes interações sociais. Não é a biologia que distingue a vida de uma mulher na Europa ou na Arábia Saudita, não é? Ou no Irão. É o que se define como comportamento adequado para umas e para outras, não é? O conceito de género permite também mostrar como as normas de género se impõem às mulheres, mas também aos homens. Os homens têm comportamentos de género adequado àquilo que eles acham que é o esperado de um homem, não é? E, portanto, as normas são para os dois, não são só para um, não é? Há a ideia, por exemplo, de que, na ideia em relação àquela questão dos homens, por exemplo, terem um papel na família que já não é chefe, mas apesar de tudo... apesar de tudo, tem mais responsabilidades e deve ganhar mais, deve dar um conjunto e isto pode ser incorporado pelos próprios homens como um dever e não numa lógica de paridade, não é? Portanto, mais responsabilidade, mas também mais poder, não é? Dentro do contexto da relação. O conceito de género deve ser relacionado com outros, como a classe, raça, as desigualdades dentro do grupo das mulheres ou do grupo dos homens traduzem-se, por exemplo, em situações em que há mulheres com muito mais poder do que muitos homens, não é? Portanto, não é linear. Ser mulher não é uma condição que seja homogénea, não é? Está associada a outras características. Portanto, vamos só ver agora questões e normas de género nas várias áreas de conhecimento, exemplos e enviesamentos. A Lancet, por exemplo, que é uma revista na área da medicina conhecida, teve em 2019 uma série de números sobre as questões dos papéis de género e das normas. Portanto, na própria revista Lancet há um conjunto e os resultados de investigação em que se mostra como, por exemplo, o facto de ser mulher ou ser homem traduz-se num conjunto de diferenças, num conjunto de desigualdades também. Por outro lado, por exemplo, a própria Lancet também fez esta identificação dos conceitos de género, expressão de género, identidade de género, etc. Portanto, todo um conjunto muito definido, com muita clareza acerca destas dimensões. Na Karolinska, que é com quem é da área da medicina sabe que é o Instituto Karolinska, que é uma referência na área da medicina, mas há um centro de medicina de género no Karolinska. Portanto, há instituições autónomas a tratarem das questões de género. Por exemplo, aqui também não consegui, ali consegui fazer neste não consegui. Também na Universidade Médica de Viena há uma medicina de género. Não é? Portanto, o Gender Mainstreaming and Diversity dentro da própria área da medicina. E depois há muitos exemplos também dos chamados viés. Bom, não sei se notaram, mas desde os anos 30 que os psicólogos se preocupavam com o problema de que não havia muitas diferenças no QI, com tudo o que é um bocado estranho, o que é pouco elucidativo do QI, mas nunca havia muitas diferenças do QI entre homens e mulheres. No entanto, eu, por exemplo, quando era jovem, lembro-me de se dizia as mulheres cabelos compridos e ideias curtas. Não é? O problema foi esta questão da menor capacidade intelectual das mulheres era uma coisa que está atolada. Deve ter sido alguém que se calhar não estava com... bom, portanto, esta ideia da menor capacidade intelectual das mulheres, no entanto, isto depois nunca era muito falado, que as mulheres tinham, porque é que era, já vão ver aqui. E, quer dizer, e mesmo diferenças entre homens e mulheres eram muito poucas do ponto de vista das traços psicológicos, por exemplo. Há diferenças, por exemplo, em relação à agressividade e à orientação espacial. Mas depois, também há, por exemplo, a questão da propensão dos rapazes para a matemática e das raparigas para a leitura, mas os dados do PISA vêm mostrando que também os rapazes melhoram na leitura e as raparigas também melhoram no desempenho da matemática, o que significa que há outros fatores que têm a ver com a educação, com o hábito, com o treino, mas estas pequenas diferenças, o que é que depois, em termos mais globais, se falou? Falou-se foi de que os homens são do planeta do Marte e as mulheres são de Vênus, quer dizer, coisas que eram muito pequeninas transformaram-se nestas visões. E agora, em relação ao QI, por exemplo, até se olhássemos assim de frente para este problema, o que é que chegamos assim? Que as mulheres são em média, mais inteligentes do que os homens. Não. O que é que podemos ver é que ligeiramente, há uma distribuição diferente dos QIs, não é? E, portanto, por exemplo, os homens estão mais nos extremos, não é? E as mulheres estão mais na média, e, portanto, têm uma média. Agora, isto tudo está relacionado com imensas coisas e, portanto, é como se sabem, é um indicador prático, mas é só para mostrar um bocado aquela coisa que é muito subjacente em relação às questões e que está a voltar.
as mulheres devem dedicar-se às coisas e não serem assim muito, não vale a pena e tal. Bom, e outra coisa que também na relação entre biológica e social, contraria aos estereótipos, os comportamentos agressivos e violentos por parte dos homens são associados normalmente a ter mais testosterona, não é? Mas o problema é que então, se assim fosse se esse fosse o fator, não é, explicativo da violência, era fácil. Faz uma medição do nível de testosterona dos indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino e vê-se quem tiver mais testosterona é mais agressivo. Verdade? Mentira. Não é assim. Ou seja, o que é que acontece? O que é importante é o que é que se faz com a testosterona que se tem. É síntese, não é? Portanto, como é que ela é, e isto é assim desde criança, desde homens, rapazes e raparigas, um dos nossos impulsos básicos é a agressividade, não é? Como sabem bem os psicólogos, não é? Portanto, o que acontece é que nós temos que gerir na relação com os outros esse impulso agressivo. E o que acontece com os rapazes, por terem mais testosterona, têm mais esse impulso de agressividade, mas como é que se vai ao nível da educação fazendo com que esse impulso de agressividade seja controlado. E por isso é que os resultados não são com aquela simplicidade que nós dizemos, porque efetivamente há níveis de agressividade superiores nas pessoas do sexo masculino, em média. Portanto, não importa, os estudos na área das neurociências, por outro lado, também têm mostrado que as diferenças entre cérebros, que é outra coisa que surgia muito, não é? São mais expressivas intrasexos do que intersexos, não é? Portanto, ou seja, os cérebros são todos diferentes. O cérebro de uma pessoa analfabeta é diferente do cérebro de uma pessoa letrada, etc. Bom, e depois há o viés inconsciente e as escolhas. Eu gosto de dar estes dados porque isto põe as pessoas a pensar. Portanto, o impacto do género. Há um estudo de 99 em que se escolhe, os indivíduos são convidados a fazer a análise de um currículo que tem o nome de uma mulher e outro tem o nome de um homem. O currículo é completamente igual. As experiências fazem, homens e mulheres dão logo a preferência ao que tem o nome do homem, não é? Um outro estudo, no mais recente, fez exatamente a mesma coisa e também é isto que acontece. Ou seja, mesmo inconscientemente, as pessoas têm o viés para favorecer, ao nível de uma entrevista de emprego, favorecer um homem. Não é? E nós depois é que podemos perceber porque é que isto é assim, não é? Porque é a questão da ideia de que o homem estará certamente mais disponível porque a mulher eventualmente irá ter filhos, etc, etc. Mas isto funciona, isto condiciona as pessoas, não é? E isto é preciso que se pôr isto em cima da mesa e ver o que é, por exemplo, a partir do momento em que se fizeram provas cegas nas orquestras, nas audições, com cortina, passou a haver muito mais mulheres nas orquestras. Uma coisa simples. Nós podemos fazer isso em relação a outras medidas que podemos tratar sempre que vimos que esse viés pode estar em cima da mesa. É muito simples. Vejam uma orquestra nos anos 60, uma fotografia de uma orquestra, e vejam agora. É completamente diferente. E a questão da cortina das provas cegas foi muito importante para isso. Resultados, pois, é fundamental, senão, claro, tem que ser, para não estar a ter as provas cegas são importantes. Conclusões, também há conclusões de pesquisa que são contraintuitivas, não é? Que tem aqui a referência da Lígia na construção social da diferença, é que uma das coisas muito importantes que o estudo da Lígia, entre outras que o estudo da Lígia mostra, é que as diferenças intersexos são muito menores que as diferenças intersexos. E, sobretudo, uma coisa, isto não estava escrito, mas agora olhando para ela lembrei-me, o trabalho da Lígia foi muito importante porque ao fazer escalas em que, por um lado, se identificava o ideal de pessoa, o ideal de mulher e o ideal de homem, não é sei se era ideal, se era as características, não é? Ideais de pessoa, homem, mulher, a sobreposição, as do masculino sobrepunham-se com as de pessoa. Não é? O que significa que a visão enviesada é de que as mulheres são do particular, digamos, não quer dizer que não sejam raparigas simpáticas e que tenham uma função útil, que são mães, etc. Mas não são iguais aos homens na capacidade, etc. Basta dizer que, por exemplo, qual era o argumento para as mulheres não serem juízas em Portugal? Não é? Juízas, nem magistradas, nem procuradoras. É porque não tinham um equilíbrio racional suficiente para poderem julgar. Pronto, é isto. E lá está sempre a questão da minoridade da capacidade feminina. Bom, e aqui também, este é uma das coisas que mostra que, mesmo nas características psicológicas,
nós, enquanto homens e mulheres, temos as características, mesmo quando se está a falar daquelas coisas que têm respeito aos estereótipos do feminino e do masculino, somos todos muito mais parecidos do que diferentes. Portanto, aquela zona de sobreposição é que nós somos todos parecidos. Eu costumava dizer, vão lá, a vossa família, eu ia para casa e vejam lá, se não têm lá, não têm pessoas, mulheres que são homens de barba rija e homens suaves. Há de tudo, não é? Há de tudo. Só que nós estamos muito, não é, focados, as características são muito mais parecidas do que semelhantes. Bom, e o principal resultado após isto foi escrito em 87 pela Connell, que a Lígia me introduziu, o principal resultado após cerca de 80 anos de pesquisa é uma semelhança psicológica massiva entre mulheres e homens na população estudada por psicólogos. Portanto, as diferenças nítidas entre os dois grupos são pequenas, e são poucas e confinadas a tópicos específicos, como aquele que eu falei, por exemplo, da orientação espacial ou da questão, por exemplo, da agressividade. Portanto, na realidade, praticamente toda a investigação que tem sido feita relativamente aos atributos associados à masculinidade e à feminilidade, as diferenças entre mulheres e homens são muito maiores do que as diferenças médias dentro do grupo das mulheres e dentro do grupo dos homens. Portanto, agora, o que eu dizia aqui era diferenças e desigualdades, expectativas, desejos e ambições idênticas, não é? Somos parecidos, no fundo, mas depois realidades vividas de forma diferente. Por exemplo, aqui, o que é que nós vemos? Em todo, isto são os grandes grupos de profissões. Portugal e a União Europeia há 27. Portanto, os homens têm diferenças salariais em todos os grupos de profissões, todos. Não há nenhum. Quer na Europa, quer na União Europeia, quer em Portugal. E eu. Carreguei aqui em alguma coisa. Eu estava a carregar aqui neste. E, portanto, reparem que as diferenças são brutais. Estamos a falar, por exemplo, aqui nas categorias mais qualificadas, digamos assim, são 856 euros. E uma das que eu também acho muito importantes é estas aqui dos grupos de operadores ou dos grupos, digamos, menos qualificados, não é? Porque num ordenado, em ordenados pequenos, uma diferença de 300 euros é muito grande, não é? Um ganha 600, outro ganha 900. Mas é isto que se passa mesmo cá em baixo ou cá em cima, e o que se passa na União Europeia toda, não é? E é claro que as diferenças, os salários são todos mais altos, como é evidente, mas isso a gente já sabe também. Por outro lado, uma coisa interessante, que é aquelas que se diziam que eram as áreas, na minha altura, antes de ser assim, se calhar provavelmente, as áreas mais que exigem profissões com mais prestígio, com mais estatuto. O que é que nós encontramos aqui? Bom, professores de ensino superior, isto já não está, a diferença já não é tão grande. Portanto, ainda são os homens que há mais professores de ensino superior do que mulheres. Mas depois, advogados, a maioria dos advogados são advogadas. A maioria dos médicos são médicas. A maioria dos juízes são juízas. A maioria dos procuradores são procuradoras. E depois nós já sabíamos que as pessoas do ensino secundário e do ensino básico, etc., as enfermeiras, etc., já sabemos, mas não sabíamos era que as juízas são mais do que os juízes, e portanto, se calhar, se fôssemos usar a linguagem, as juízas, é verdade? Mas não é isso que a gente faz mais, do ponto de vista da nossa cabeça, quando dizemos os juízes portugueses, não prefiguramos uma mulher, prefiguramos um homem de toga, certo? Portanto, mas não é verdade, são as juízas. Podemos, lá está, agora, brincando com a questão da linguagem inclusiva, portanto, a gente agora pode ser um neutro da maioria, que é o neutro, passamos a dizer, as juízas portuguesas. Não estão a gostar, os nossos amigos. Portanto, em síntese, ideias-chave, conceito de género, e vou já acabar, conceito de género como significados atribuídos aos sexos biológicos num sistema social particular, construção social, o biológico não determina comportamentos, superação da visão binária, perceber que há mais fluidez do que se pensava, mas necessidade de categorizar, não é possível nem útil deixar de usar a categorizações homens e mulheres. Esta é a minha posição e daqui não saio. As diferenças biológicas e psicológicas, quanto muito pode-se dizer homens, mulheres e pessoas não binárias, e para incluir as pessoas que não são binárias. As diferenças biológicas e psicológicas entre homens e mulheres são pequenas, mas as que existem devem ser tidas em conta, e o exemplo da saúde, novamente aqui tem muita importância.
abandonar o masculino neutro como referente. Eu não dei muitos exemplos de que os testes clínicos não fossem uma certa pressão, precisamente, das pessoas que há muito tempo falam nestes assuntos. Os testes clínicos dos medicamentos eram todos feitos, quando era em ratos, era do sexo masculino, não é? Portanto, isto foi-se empurrando, até que hoje já se fazem mais testes clínicos. E não se fazia, porque depois é toda uma questão que tem que ver. Eles achavam que havia poucas diferenças, não é? Mas, por outro lado, basicamente, é que também é mais barato, não é? Isto é porque os testes têm que se... É mais barato. Depois não é nada. É o argumento. Era só... Não, e irregulares por causa das hormonas. Não é isso. É nesse sentido que era mais barato, percebes? Era nesse sentido que era mais barato, porque não é preciso fazer testes depois de entrarem com as variáveis do momento do ciclo, estás a ver? Precisamente isso. Pronto, e reduzia-se também isso. Entretanto, foi-se fazendo pressão, porque isto tem muita importância. Por exemplo, há um subdiagnóstico das doenças cardiovasculares nas mulheres e há um sobrediagnóstico dos homens. É um subdiagnóstico da depressão nos homens, por exemplo, e há um sobrediagnóstico nas mulheres. Portanto, há um conjunto de coisas que importa perceber, em que a questão do biológico tem importância e que é importante perceber as diferenças. Pois há uma relação profunda entre biológico e social ao ambiente, e o que mais me fascina nisto é que há imensas coisas para descobrir, imensas coisas para saber, imensas áreas em que isto pode ser assim. Depois, o género não tem a ver com propriedades dos indivíduos, mas com relações sociais e lugares nessas relações e nas instituições. Quem ocupa esses lugares, independentemente de ser homem ou mulher, sofre as consequências, efeitos da centralidade das mulheres na esfera reprodutiva. Diferenças intersexos são maiores do que as diferenças intersexos, estás parte de aparecer sempre aqui, Amância, mas pronto. Distribuição diferenciada de recursos e de poder por via do género, não é? Não escolhemos a zona geográfica do mundo onde nascemos, nem com que sexo, nem com que família, nem com que orientação sexual, nem raça, nem tempo histórico. São condicionamentos estruturais, mas nós não escolhemos. Ninguém pode ter sido, não sei em que período da história. Isso não acontece, não é? Que é desde a socialização primária ao longo da vida e nas diferentes interações e instituições pelas quais passamos que nos fazem género e que nós o fazemos. E isto é uma dimensão interacional. Que há diferentes feminilidades e masculinidades, mas que há um referente dominante chamado neutro universal, homem, branco, classe média, sociedade ocidental, que implica a ideia, de facto, de uma assimetria de poder e, portanto, que é uma dimensão simbólica que acaba sempre por passar e que é aquela que depois nós vemos nos vieses todos de que eu dei exemplos há bocadinho. Que há dimensões conscientes e inconscientes, portanto, há recompensas, punições, ganhos secundários, quer dizer, esta questão, nestes processos as pessoas podem pensar que, apesar de terem uma posição de submissão, têm ganhos secundários noutras áreas, portanto, são coisas complexas. Nestes processos, que depende de vários fatores, a influência familiar, parceiro, conjugal, local de trabalho, a forma como aceitamos ou resistimos a reconhecer a desigualdade é diferente, portanto, e também envolve uma dimensão individual, uma dimensão emocional, uma dimensão consciente e uma dimensão inconsciente. E, portanto, são estas todas que estão aqui a operar. Portanto, que estas desigualdades constituem fortes injustiças sociais e que aportam a... E eu tinha outras coisas para a frente, mas acho que vou desculpar. É o que é ir a todas as áreas, mostrar já o que é que se tem feito na saúde, na engenharia, na tecnologia, na geografia, no trabalho, na ciência política, na sociologia, na arquitetura, na arte e cultura cultural, na musicologia, na história, no direito, na educação, na linguística, nos estudos ambientais e de clima, na antropologia, filosofia, outras áreas emergentes. Conclusão é esta. Portanto, convém que é vastíssimo e fascinante. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por todas as intervenções e eu creio que então agora podemos se calhar continuar a conversar lá fora mais um bocadinho e agradecer então a todas as pessoas a vossa presença e reforçar de facto a importância deste momento simbólico para todas as pessoas, para o CIEG e agradecer muito a todas as pessoas intervenientes e mais uma vez a vossa presença. E então vamos seguir aqui mais um bocadinho a conversar lá fora, acho eu. E a continuar a trabalhar.
Não, sério, da história embora, a ter ficado ali. Olha, não sei se. Olha, pois é, sim, sim. Podemos participar online, obrigada. Salva o chat para mostrar as falas das pessoas do online.